Olá! Já parou para pensar como algumas pessoas parecem ter um dom para resolver problemas, até os mais cabeludos? A boa notícia é que isso não é mágica, não. É uma habilidade que dá para aprender. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje: montar uma verdadeira caixa de ferramentas mental para deixar nosso raciocínio afiado. Então, qual que é o segredo, hein? Para a gente sair daquele emaranhado de ideias e chegar numa solução clara, direta. A resposta está em algo que todo mundo pode desenvolver: o raciocínio lógico. Vamos entender como ele funciona na prática. E é bem por aí que a gente vai encarar o raciocínio lógico, não como uma matéria chata da escola, mas como um kit de ferramentas super prático. Cada ferramenta serve para uma coisa: organizar o pensamento, trazer mais clareza, enfim, vamos abrir essa caixa e dar uma olhada na primeira ferramenta. Nossa primeira ferramenta talvez seja a mais importante de todas. A capacidade de identificar padrões é, assim, a base do raciocínio. É como se a gente aprendesse a ler a gramática escondida por trás dos números, das letras e até das figuras. E o que é uma sequência lógica, afinal? É justamente isso: uma lista de coisas que não estão ali por acaso. Elas obedecem a uma regra, uma lógica interna. E o nosso trabalho é ser meio que um detetive e descobrir qual é essa regra secreta. Vamos começar com um aquecimento bem simples. Dá uma olhada nessa sequência. É familiar, né? Nosso cérebro resolve isso quase que no automático. Mas vamos fazer uma pausa e pensar: qual foi o processo mental exato que aconteceu para a gente chegar na resposta? E a regra, claro, é somar 2 a cada passo. O próximo número 10. Essa sensação de "ah, saquei" é o que a gente busca. É a recompensa por ter achado o padrão. E com as técnicas certas, dá para ter essa mesma sensação até em sequências bem mais complexas. E aqui tem uma analogia que ajuda muito a guiar o nosso pensamento. Pensa em cada sequência como se fosse um paciente, e nós somos os médicos da matemática, com a missão de diagnosticar o padrão. Qual seria o primeiro exame que a gente deveria fazer? Bom, todo bom médico segue um protocolo, certo? O nosso é este aqui. Primeiro, o exame mais básico de todos, que é verificar as diferenças. Tem algum número sendo somado ou subtraído sempre? Se não for isso, a gente vai para o passo 2, procurar por multiplicação ou divisão. E se o caso for mais complicado, aí a gente investiga se não tem padrões alternados, como se fossem, sei lá, duas doenças agindo ao mesmo tempo, uma nos números de posição ímpar e outra nos de posição par. Ok, já afiamos nossa habilidade de achar padrões em sequências. Agora, vamos pegar essa mesma mentalidade de detetive e aplicar na linguagem do dia a dia. Nossa segunda ferramenta, o tradutor da verdade, ajuda a gente a encontrar os padrões lógicos e os significados que são equivalentes, mas que estão escondidos nas frases que a gente usa. É muito comum, na nossa comunicação, a gente dizer a mesma coisa de jeitos totalmente diferentes. O tradutor da verdade é a ferramenta que permite que a gente enxergue além da forma e entenda a essência lógica. E isso é super importante, seja para interpretar um contrato ou para entender o que um político realmente quis dizer. Olha só que exemplo perfeito. A primeira frase estabelece uma causa e um efeito. Se tomou o remédio, então a febre baixou. A segunda parece diferente, mas olha a mágica. Ela inverte a ordem e nega as duas partes. O resultado é que, do ponto de vista da lógica, elas querem dizer exatamente a mesma coisa. Se uma é verdade, a outra também tem que ser. Esse truque lógico tem até nome, é a contrapositiva. E ela é poderosíssima, porque funciona como uma prova real, sabe? Se a gente tem uma afirmação do tipo "se A, então B", podemos testar a lógica olhando pelo ângulo oposto. Se não B, então não A. Se essa segunda afirmação fizer sentido, a primeira também faz, sem exceção. Outra parte do nosso tradutor é saber negar frases que usam e ou. Parece complicado, mas as leis de De Morgan dão uma receita de bolo. Pensa na frase "vou à praia e ir ao cinema". A negação não é "não vou à praia e não vou ao cinema". A regra é clara: troca o e por ou e nega as partes. O certo é "não vou à praia ou não vou ao cinema". E o mesmo vale para o ou, que vira e. É uma regrinha simples de troca e nega. Com as ferramentas de padrões e de tradução na mão, estamos prontos para a terceira e última, o avaliador de argumentos. É aqui que a gente aplica tudo o que aprendeu para analisar as informações do mundo real, separar o que é fato do que é falácia e, no fim, tomar decisões mais bem informadas. Vamos analisar um caso prático.
Imagina ler essa manchete. É uma afirmação de causa e efeito bem forte. A conclusão é direta: dormir pouco causa pressão alta. Parece bem convincente, não é? Mas um bom avaliador de argumentos sempre se pergunta: será que não tem mais alguma coisa acontecendo aqui? E agora entra em cena uma nova evidência. Um estudo mais detalhado percebeu que as pessoas que dormem pouco também costumam ser mais estressadas e tomar mais café. E quando os pesquisadores levaram isso em conta, a conexão entre o sono e a hipertensão simplesmente sumiu. Então, a pergunta-chave é essa. Essa informação nova sobre o estresse e a cafeína, ela fortalece ou enfraquece a ideia de que a falta de sono sozinha causa hipertensão? Vamos pensar um pouquinho. Ela enfraquece. E muito. Porque agora a gente tem uma outra explicação que faz todo o sentido. Talvez a vilã da história não seja a falta de sono, mas sim o estresse ou a cafeína, que a gente já sabe que afetam a pressão arterial. Isso não prova que a conclusão original está errada, mas com certeza a deixa bem menos certa. Esse exemplo mostra uma das armadilhas lógicas mais comuns: confundir correlação com causalidade. Só porque duas coisas acontecem juntas, não quer dizer que uma causa a outra. O estresse e a cafeína eram as causas escondidas nesse caso. Ficar de olho nisso é o superpoder de um bom avaliador de argumentos e nos protege de um monte de outras falhas, como tirar conclusões com base em poucos dados ou assumir que a ordem dos fatos significa que um causou o outro. E assim, montamos a nossa caixa de ferramentas mental. O objetivo agora não é só conhecer essas ferramentas, mas transformar o uso delas num hábito. Usar de forma natural no nosso dia a dia. Então, nossa caixa de ferramentas está pronta. Com o identificador de padrões, a gente aprendeu a ver a lógica escondida. Com o tradutor da verdade, a gente decifra o significado real por trás das palavras. E com o avaliador de argumentos, aprendemos a separar o joio do trigo nas informações que chegam até nós. O legal dessas ferramentas é que elas são muito versáteis. Elas se aplicam a praticamente tudo, desde um jogo de sudoku passando pela interpretação de um contrato até a análise de uma reportagem. Elas são como um filtro que nos ajuda a transformar o ruído de informação em conhecimento de verdade. E agora fica a reflexão final. Olhando para as últimas 24 horas, uma discussão, uma notícia que apareceu, um desafio no trabalho, qual dessas ferramentas poderia ter trazido mais clareza para a situação? O identificador de padrões, o tradutor da verdade ou o avaliador de argumentos? No fim das contas, o pensamento claro começa exatamente assim, com a pergunta certa.